Olá, meus queridos irmãos, estudantes da Palavra de Deus, bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Ainda levamos esse nome porque nos esforçamos para estudar no domingo, apesar de não poder agora ser presencial, e confesso, e sei que vocês também, sentem muita falta. Então nós estamos reunidos dentro dessa proposta da revista nova, nós estamos estudando sobre igrejas do Novo Testamento, e hoje nós chegamos à lição de número 4. Semana passada foi aplicada pela nossa querida irmã Daniele, superintendente da Escola Bíblica, uma lição muito boa e muito esclarecedora que falou sobre a igreja em Jerusalém. E hoje nós estaríamos estudando sobre uma igreja muito dinâmica também, e apesar de ser um estudo curto, nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a igreja em Antioquia. Antioquia da Síria, já fica logo a dica aí. Descubra, tinha outra Antioquia também durante as viagens de Paulo, em alguma descrição na Bíblia? Faça essa pesquisa, depois responda nas redes sociais. Bom, e hoje nós estamos estudando sobre esse assunto maravilhoso, sobre essa igreja, e a proposta é que o texto básico ele está em Atos capítulo 19, capítulo 11, verso 19 até o 26. E eu vou ler aqui pelo menos o primeiro e o segundo versículo, ou seja, o 19 e o 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E aí seguindo, 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Bom, nós vimos aqui esse texto de abertura para essa nossa lição de hoje, e o autor ele foi muito feliz, na minha opinião, aqui, quando ele aborda esse tema tão importante, e vamos usar essa introdução. Qual a tarefa principal da igreja? Boa pergunta, né? Oswald Smith responde: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Creio nisso de todo o meu coração. A obra mais importante da igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. Por que, então, a igreja não tem sido eficaz no evangelismo do mundo? Smith responde: por causa dos inimigos do evangelho, por causa da nossa ênfase sobre educação, por causa das portas fechadas, por não termos enviado um número suficiente de missionários, por não termos seguido os métodos de Paulo e por não estarmos convencidos de que as pessoas estão perdidas. São aí 6 motivos, se você parar para enumerar eles. A lição de hoje nos oferece um modelo missionário de igreja local, a igreja em Antioquia. Oswald Smith, algumas frases dele, e uma muito marcante, muito simples, fácil de guardar: a missão da igreja é fazer missões. ênfase dada diretamente para a obra missionária da igreja. Diante disso, nós já começamos aqui, e já se desenha nessa introdução, uma diferença para a igreja em Jerusalém. Finalizamos a lição passada falando sobre a igreja em Jerusalém, muito voltada para ela mesma. Finalizamos a lição passada falando de uma igreja que, evidentemente, como também é de Antioquia e todas as igrejas locais, não era perfeita. Mas aqui nós temos uma grande diferença, que é uma igreja que, como nós vimos lá na introdução, ela nasce como sendo fruto de uma perseguição que começa em Jerusalém, e é citado nesse texto que nós lemos, de Atos capítulo 11, por causa da perseguição que se iniciou lá com a morte de um diácono chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Passo 1, e é o primeiro ponto da nossa lição: a origem da igreja. A origem da igreja em Antioquia está relacionada à primeira perseguição
pelos cristãos. Perseguição produzida pelo martírio de Estevão, apedrejado, tá? Resultou na implantação do cristianismo além da Palestina. Porque começa aí uma perseguição e os crentes dispersos de Jerusalém vão por todos os lugares pregando aos judeus dessas cidades, entrando nas sinagogas e falando de Cristo a todos ali. E eles iam andando e fazendo isso, tá? Bem disse um escritor: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Logo após a morte de Estevão, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e o texto vai seguir aí, pelo menos até o 20, que foi exatamente o que nós lemos aqui, tá? Ficam evidentes duas coisas. A igreja nasceu como fruto de um trabalho não planejado oficialmente, de Antioquia aqui no caso, tá? E a igreja surgiu pelo esforço dedicado dos leigos, não por causa de um apóstolo entre eles. É uma característica bem interessante. É uma igreja que surge por causa dos dispersos, você não vê nenhum nome de destaque sendo colocado aqui, porém, nós vamos ver algumas coisas que são bem importantes nela. A origem da igreja em Antioquia está relacionada a uma visão missionária mais abrangente. O evangelho não é somente para os judeus, mas também para os gregos. Nesse texto que nós temos aqui, é bem interessante porque nós começamos a ver uma descentralização do eixo principal, do lugar principal do cristianismo nessa terra que era Jerusalém. Aí a gente já começa a ver esse deslocamento, a igreja começa a pregar em outros lugares, forçada por causa da perseguição, mas eles continuam a andar e pregar, mesmo chorando, eles ainda continuam a pregar, não é verdade? A cidade de Antioquia, isso é importante também, era a terceira cidade do Império Romano, perdendo a importância numérica apenas para Roma e também para Alexandria, tá? Centro cultural realmente importantíssimo da época. Tá? Possuía nessa época cerca de 800 mil habitantes. Só para termos uma ideia, né? Nós somos petropolitanos, 3 Petrópolis praticamente, né? Quase 3 Petrópolis, aí, quase 3 cidades em número de habitantes. Então era grande, tá? Era uma cidade comercial e cosmopolita, onde ficava o importante porto de Seleucia. Perto do porto ficava Datné, quartel-general do culto a Apolo e Artemísia. Um culto famoso por sua degradação. E ele segue dando diversas informações aqui adicionais, e é bem interessante nós vermos isso, porque era uma cidade importante para o Império Romano. E nós vemos a igreja florescendo também nesse outro local tão importante para o Império Romano. A igreja começa a florescer. Vamos parar para pensar um pouco sobre como que se inicia. Se inicia por causa da perseguição que aconteceu em Jerusalém. E agora nós vamos estudar no ponto 2, que é a parte principal dessa lição, que é as características da igreja. Essa igreja, quais eram as principais características dela? O autor vai aqui listar para nós algumas coisas. Não existem duas igrejas iguais. Cada igreja possui características próprias. A igreja em Antioquia possuía algumas características exemplares. E aí nós vamos ver quais são essas características exemplares. É importante, e fica uma nota aqui da minha parte, para que você pare e pense sobre isso. Ainda hoje, não existem duas igrejas locais que sejam iguais. As igrejas, elas têm características diferentes, estruturas de organização diferentes e até mesmo os modelos eclesiásticos são diferentes. Existe uma grande diferença entre igrejas locais no mesmo bairro. E isso tudo deve ser muito respeitado. Por que eu digo isso? Nem sempre o que dá certo em uma vai dar certo em outra. E quando eu falo dar certo, eu estou falando de manter as pessoas saudáveis e instruídas na palavra de Deus e principalmente ativas no evangelismo perto e longe, que é o que nós chamamos de missões. Primeira característica que ele coloca aqui para nós, visão missionária. Por ser fruto de um trabalho missionário
espontâneo, mas espontâneo sim, tá? Mas não é planejado, como foi dito também por ele. Realizado por leigos, a igreja rompeu com a visão exclusivista da igreja em Jerusalém, que proclamava o evangelho apenas para os judeus. Eles pregavam o evangelho também aos gregos. Verso 20 fala sobre isso. Isso foi algo revolucionário. Eis uma questão séria para se pensar. E ele coloca para nós, pontuando aqui, gostei disso. Por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nem mesmo uma? Essa frase, apesar de não ser colocada aqui, também é famosa, é de Oswald Smith. É mais uma frase desse ícone do evangelismo, tá? E de missões. Na Palestina, há o Mar Morto e o Mar da Galileia. Ele vai fazer uma comparação interessante, né? A diferença fundamental desses dois é que o primeiro, ou seja, no Mar Morto, né, não existe vida. E no segundo, no Mar da Galileia, há. Eles fazem parte de uma bacia hidrográfica do Rio Jordão. E é interessante porque pelo Mar da Galileia, a água do Rio Jordão flui, passa e tem vida abundante no Mar da Galileia. Mas na sequência disso, você vai ter o Mar Morto, que ele só recebe. Ele só recebe. E é justamente o que ele vai dizer aqui. Aqui temos uma ilustração perfeita da igreja com visão missionária e da igreja que não tem visão missionária. A sem visão é como um mar morto. Somente recebe e não distribui. A igreja com visão missionária recebe muito e distribui muito. É uma igreja que prega, que vive missões, que tem missões na sua essência de vida, tanto individualmente, isso admito, isso começa no coração do pastor, isso tem que estar no coração do pastor da igreja, e isso passa também para a coletividade. Isso tem que ser um trabalho conjunto, porque uma pessoa só, ela não faz missões, mas ela pode sim ser usada pelo Espírito Santo para incendiar o coração dos outros também com a sua atitude missionária, com o seu trabalho missionário. É bem interessante essa primeira característica que o autor dá, ela era uma igreja missionária, né? Em Atos 13, verso 1 de 1 a 3, né, nós temos esse trecho famoso, aonde Barnabé e Saulo são separados para a obra missionária. Que coisa mais linda esse texto. Aqui está descrito, né? Fica evidente alguns aspectos da ação missionária naquela igreja, tirando como base essa separação para o trabalho missionário. Primeiro aspecto que fica evidente. Bom, vamos lá. Com a direção do Espírito Santo. Era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo comunicava a sua vontade a toda a igreja. John Stott, argumenta quem eram eles, que está no texto, tá? De Atos capítulo 13. As pessoas que estavam servindo e jejuando, e a quem ele falou. Parece improvável que devamos restringi-los ao pequeno grupo dos 5 líderes. É mais provável que se refira aos membros da igreja como um todo, já que eles e os líderes são mencionados juntos no primeiro versículo. E na ocasião semelhante, olha o comentário dele, em que deveriam ser escolhidos 7, a igreja atuou também desse jeito. No caso de Jerusalém, os 7 que ele diz aqui são os 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, que eram homens também que pregavam abundantemente a palavra de Deus. Outra coisa, é uma outra característica, né, um outro aspecto, eles estavam dando o melhor. É Barnabé e Saulo, que são separados, tá? E é interessante que eles foram separados para isso. Eram esses 2 homens que eram pessoas que faziam uma grande diferença dentro dessa igreja. Existe uma descrição no livro de Atos que vai falar que eles 2 ensinavam na igreja, eles eram homens muito úteis. A igreja, ela manda o melhor que ela tem. Evidentemente, essa pessoa tem que ter um chamado do Espírito Santo de Deus. Isso sim, evidentemente, nos tempos atuais, como era nesse tempo, tem que ser submetido à direção da igreja também. Tem que ter uma evidência de trabalho local antes de se fazer um trabalho longe.
E seguindo-se todas essas regras com a direção do Espírito Santo e com a responsabilização da igreja, o envolvimento dela no trabalho missionário, glória a Deus. As coisas andam muito bem e existe verdadeiramente na direção do Senhor salvação de almas, porque Deus abençoa esse trabalho missionário. Um outro interessante aspecto é o seguinte: entendendo a natureza das missões ou de missões. Era uma igreja que entendeu o trabalho de missões, que entendeu que o trabalho de missões é preferencialmente obrigação da igreja local. Barnabé e Paulo foram missionários enviados pelo Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, para 3 viagens missionárias internacionais. Atenção para isso que eu vou ler agora. No retorno de cada viagem, os missionários prestavam relatórios. E está aí alguns textos. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos capítulo 14, 26 e 27. Então, eles entendiam a natureza da obra missionária. E esses homens missionários, eles voltavam a esse porto seguro. Voltavam porque Paulo não foi em um lugar, plantou uma igreja e ficou pastoreando nesse lugar. Parem para imaginar comigo. Qual igreja daquela época não queria ter um pastor como Paulo? Evidente que todas elas queriam. Elas queriam isso, mas Paulo pregava com a sua equipe, com o grupo que ia com ele em todas as viagens missionárias. Foi esse o padrão que ele estabeleceu. Ele pregava, deixava pessoas ali convertidas, deixava líderes à frente daquela igreja e seguia em frente para outro lugar. E por muitas vezes, no retorno de suas viagens, novamente passava por ali, reforçando a fé das pessoas. E algumas dessas viagens, a gente tem um número de anos, onde ele ia e voltava e via o crescimento e acompanhava. Porque nas cartas que nós temos no Novo Testamento, escritas por Paulo, a maioria esmagadora dessas cartas foram escritas e direcionadas a igrejas. E, evidentemente, Paulo tinha um cuidado com isso, mas ele não ficava nessa igreja. Eles entendiam a natureza da obra missionária. Mas observem só uma coisa. Se de um lado existia esse tratamento, Paulo também compreendia que ele deveria voltar a esta igreja, ou seja, prestar também relatório. A situação aí era uma reciprocidade entre essas partes, entre a igreja que enviou e o missionário que foi. E isso também é muito saudável no tempo de hoje. Tem que haver isso. O 2.2 ele fala sobre crescimento numérico. É evidente que aconteceria isso. Tem que acontecer. Em tempos, em situações e respeitando diferenças de lugares, isso tem que acontecer. Bom, está provado biblicamente que as igrejas com visão missionária são as que mais crescem. Quando Deus começou a dar uma visão mundial para a nossa igreja, éramos cerca de 300 membros. Hoje, aqui está falando 1987, somos 1.450 já organizados, 3 igrejas, temos 8 congregações funcionando. Louvado seja o Senhor. Se você quer a sua igreja cresça, mostre a ela qual a sua tarefa e todos começarão a trabalhar. É o testemunho do pastor Edson Queiroz, que, não por acaso, eu tenho lido um grande livro dele, muito conhecido, que é A Igreja Local e Missões, que fala muito exatamente sobre esse tema que nós estamos lendo. Estou quase finalizando esse livro. É um livro muito bom e, surpreendentemente para mim, um livro tão importante desse eu nunca tinha lido e passei a ler agora e estou finalizando ele já com vontade de começar a ler de novo, porque ele realmente é muito bom. Meus queridos irmãos, o pastor Edson Queiroz,
Ele foi pastor sênior da PIB, né, Primeira Igreja Batista de Santo André, em São Paulo. Tá? Foi presidente também do Ministério Evangelístico, né, missionário, Atos 1:8. Ele morreu com 68 anos, viveu de 1948 até, evidentemente, 2016. Pastor Edson Queiroz fez um grande trabalho e com uma ênfase voltada para missões também em sua igreja, na igreja que ele foi pastor. Irmãos queridos, paremos para pensar uma coisa. Essa questão do crescimento, ele acontece em todos os lugares. E também uma igreja missionária, ela cresce numericamente, mas ela cresce também nas questões espirituais. Ela cresce nas questões relacionadas ao amadurecimento cristão. Uma igreja missionária, ela vai ter que chegar a esse amadurecimento, porque senão ela não sobrevive. Eu louvo a Deus por nossa igreja. Eu sou pastor há 3 anos, indo para 4 anos no próximo ano, no ano que vem. Olha como é que o tempo passa. Mas o nosso pastor, o pastor que eu, entre aspas, né, substituí como pastor presidente, 50 anos de história pastoreando a nossa igreja. E quantas igrejas não foram fundadas pela igreja em Correios? E quantas pessoas não foram enviadas ao campo missionário pela igreja em Correios, através do ministério pastoral deste homem? E eu louvo a Deus e pretendo, né, tenho trabalhado para isso, gostaria e peço ao Senhor que me ajude e com a misericórdia de Deus que nós possamos honrar essa raiz missionária de nossa igreja, para que verdadeiramente possamos enviar mais pessoas ao campo missionário e nesses últimos tempos nós possamos pregar o Evangelho também de maneira eficaz com a localidade na qual nós estamos inseridos. E isso é maravilhoso. O autor, ele finaliza esse trecho aqui do crescimento numérico dizendo o seguinte: se você deseja o crescimento da sua igreja, comece a evangelizar e a investir mais em missões. Sem nenhum segredo. É exatamente isso. A igreja aqui que nós estamos estudando em Antioquia, ela era uma igreja que investia em missões. Nós estamos falando de um início, de um princípio, de um início difícil, onde não se tinha um padrão a ser seguido. Mas Paulo e Barnabé, separados para a pregação do Evangelho em terras além, eles rompem com aquilo que era só um padrão para se pregar nas sinagogas judaicas. Em determinada situação, Paulo, ele dá um grito de dependência quando diz nos textos semanais, está escrito isso: nós vamos aos gentios. E louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu aceitei Jesus um dia como Salvador da minha vida, e você que agora me ouve também já teve o rico privilégio de ter dado esse passo, é porque um dia, meu querido, minha querida, um dia alguém se lançou ao campo missionário. Alguém teve a coragem de sair do seu conforto e pregar em missões. Alguém teve coragem de tirar da sua renda e fazer um alvo missionário decente para manter o missionário no campo, sem que ele precisasse de voltar. Alguém se dobrou e gastou o seu tempo orando por missões, pedindo livramento e abertura das portas, para que o Evangelho continuasse a ser pregado. Que coisa maravilhosa! Andando aqui um pouquinho para frente, nós vemos o seguinte: pastorado abençoado. 2.3. A igreja de Antioquia cresceu a ponto de sua fama chegar a Jerusalém, 500 quilômetros de distância. Vamos lá? Barnabé foi o pastor designado pelos apóstolos para pastorear Antioquia. Ele vai para lá, né? Não tem exatamente esse termo que ele foi para pastorear, mas ele vai para lá para ver o que estava acontecendo e como líder que era, com o destaque que tinha em Jerusalém, evidentemente, ele exerceu um cargo de proeminência, nesse caso, tá? Barnabé era um homem cheio de qualidades, um modelo de pastor abençoado. Ele já havia desempenhado bem outras missões, ele coloca aí Atos 9, verso 27. Barnabé, ao chegar em Antioquia, constatou
que a obra era de Deus. Tendo ele chegado, Atos 11, 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Bom conselho. Para o pastorado auxiliar, aí é lógico que são conjecturas do nosso autor, tá? Para o pastorado auxiliar, ele convidou Paulo. Realizaram um ministério abençoadíssimo, o que levou a população de Antioquia, pela primeira vez, a chamá-los de cristão. Isso é que eu concordo, que isso não era um elogio, tá? Era uma crítica, era uma injúria, tá bom? Que acabou sendo adotado por nós somos cristãos, né? Somos realmente como se refletíssemos a imagem de Cristo em nós, aqueles que já nasceram de novo. Eis uma grande lição. Uma igreja que obedece à ordem missionária sempre é abençoada com bons pastores. E aqui o autor fala: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Todo pastor gostaria de estar enquadrado dentro desse texto de Jeremias 3, verso 15. Todo pastor gostaria, né? A crise da igreja situa-se primeiramente na sua liderança. Deus castiga com maus pastores aquela igreja que menospreza o trabalho missionário. É evidente que é necessário que a igreja se volte para missões. A igreja do tempo atual, ela está, por muitas vezes, de uma maneira geral, muito voltada para si própria. Mas a igreja ela tem que estar voltada para o trabalho missionário, tanto longe como perto também. Porque o evangelismo, ele é algo extremamente necessário no tempo de hoje. Não existe necessidade de tirar cristãos de outras igrejas. Evidentemente, meus queridos irmãos, que muitas vezes, ou em alguns casos, algumas igrejas têm que receber pessoas que já passaram por outras igrejas, com ética, com um padrão elevado de recebimento e sem pressa. Eu acho isso lindo, saudável e muito bom. Com ética entre os pastores, entre as denominações, principalmente quando são denominações, né, evidentemente, diferentes uma das outras. Agora, tem uma coisa, esse trabalho de evangelismo, de ir atrás de pessoas que ainda não se decidiram, ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, pessoas que muitas vezes estão vivendo até mesmo à margem da sociedade, eu creio que nós fomos moldados para isso. Porque a igreja, ela vibra quando ela evangeliza. Nós, individualmente, quando falamos de Cristo para alguém, nós ficamos mais saudáveis espiritualmente falando, e até mesmo esse envolvimento com missões na esfera local faz com que nós venhamos a ter o coração aquecido para também contribuir, orar e alguns até mesmo ser preparados e ir ao campo missionário mais distante. Mas isso passa obrigatoriamente, e aqui eu digo a minha posição pessoal sobre isso, passa obrigatoriamente por um trabalho também feito na igreja local. Não existe um missionário que sente de ser missionário sem nunca ter feito nada dentro da sua igreja, na qual ele nasceu, na igreja local. Tá? Então é bem interessante isso. A conclusão do autor passa pelo seguinte viés. Ouçam isso. É interessante observar que a igreja de Antioquia foi uma das mais importantes igrejas da história da igreja primitiva. Entretanto, quando os apóstolos decidiram sobre as exigências que fariam aos crentes gentios, abstinência de comida sacrificada aos ídolos, relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e sangue, a carta com a decisão foi lida primeiramente na igreja em Antioquia. É a decisão do primeiro concílio cristão. A principal lição ensinada por essa igreja é que a tarefa missionária de evangelizar o mundo e plantar novas igrejas é da igreja local. Evidentemente que uma igreja local com pequeno
poder aquisitivo, ela pode se juntar com outras igrejas. É evidente que, em alguns casos, vale a pena também contribuir para uma agência missionária. Mas há responsabilidade da igreja local. E o trabalho da igreja local voltado para missões é algo que não dá para passar para outros. A igreja, ela não pode passar essa responsabilidade para outros e cruzar os seus braços. A igreja local tem que enviar missionários, sustentar esses missionários e não simplesmente contribuir para missões sem nem mesmo conhecer quem é esse missionário. Nem mesmo, muitas vezes, é só como se fosse algo protocolar, para dar tirar um peso das costas. Não é isso que deve ser feito. No trabalho de missionário distante, ou seja, nessa questão de enviar missionários, eu creio verdadeiramente que a igreja local tem um papel fundamental. Por menor que ela seja, ela tem que enviar missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Pense sobre isso. Uma igreja como a igreja de Antioquia, envolvida com missões, foi tão importante para nós, igreja do tempo atual. Pensemos, o que nós estamos fazendo em relação a missões para a próxima geração? Fica essa pergunta para mim e também para você. Meu querido, minha querida irmã, que Deus lhe abençoe e na semana que vem estaremos mais uma vez reunidos neste mesmo canal, lendo algo muito importante. Nós vamos pegar o livro de Apocalipse e nós vamos ver Jesus escreve às igrejas. O que Jesus escreveu para as igrejas? Vamos estudar, vamos saber disso. Que Deus te abençoe e espero que na semana que vem você esteja com a sua lição estudada. E você que estudou, repita isso, continue a estudar a palavra de Deus, porque ela nos faz sábios para encarar as adversidades dessa vida. Que Deus te abençoe.